Quando um lobo encontra um bebê indefeso após um acidente, o pai teme pelo pior. Mas o que ocorre a seguir desafia todas as expectativas e deixa a família completamente sem palavras. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Leona e Carlos viviam em uma cidade grande no centro da Rússia. Ambos trabalhavam em posições importantes de uma mesma empresa e foi justamente no trabalho que se conheceram. Leona era uma representante de uma das marcas da empresa e Carlos atuava na área de vendas. Em uma reunião, os caminhos dos dois se cruzaram e a química entre eles foi imediata. Carlos não conseguia desviar o olhar de Leona, encantado com sua beleza e jeito tranquilo, enquanto ela se via cativada pelo charme descontraído de Carlos. Com o tempo, essa conexão entre eles cresceu. Após alguns encontros, os dois começaram a namorar e rapidamente se tornaram o casal mais comentado da empresa. Juntos, formavam uma verdadeira dupla poderosa, conquistando o mercado com suas habilidades e determinação. Viviam em uma casa espaçosa e luxuosa, dirigiam carros de alto padrão e frequentavam festas glamourosas. Era, sem dúvida, a vida dos sonhos. Mas nada os deixou mais felizes do que a notícia de que Leona estava grávida. Embora não tivessem planejado ter filhos, a chegada inesperada de um bebê os emocionou profundamente. Acreditavam que essa nova vida completaria a felicidade da família. No entanto, justo quando celebravam essa fase, uma tragédia inesperada os atingiu. A empresa onde trabalhavam faliu repentinamente, deixando Carlos, Leona e os colegas sem emprego da noite para o dia. Toda a vida de luxo que construíram ruiu, e eles se viram em sérias dificuldades financeiras. Para se adaptarem à nova realidade, o casal teve que abrir mão de sua casa. Assim, mudaram-se para um imóvel modesto nos arredores da cidade, perto de uma floresta. Apesar da queda dolorosa, Carlos e Leona estavam determinados a proporcionar ao bebê uma vida digna, ainda que simples. Para economizar, Carlos passou a caçar na floresta. A caça de cervos era suficiente para sustentar a família por dias. Em uma de suas caçadas, Carlos teve um encontro inesperado, um lobo enorme e faminto. O animal parecia estar atrás do mesmo cervo que ele. Ao disparar, o som assustou o lobo, que ficou parado observando Carlos entre as árvores. Em um impulso, Carlos decidiu não atirar. Em vez disso, ofereceu a carcaça ao lobo. O lobo cheirou a carcaça, arrastou-a para a floresta e pareceu aceitar o presente. Esse encontro deixou Carlos profundamente impressionado, gerando um misto de fascínio e respeito pelo lobo. Alguns dias depois, Carlos saiu com sua bebê, Ana, para resolver algumas tarefas. Durante a viagem, uma forte tempestade desabou sobre a estrada. De repente, um tronco caiu bem à frente do carro, impossibilitando qualquer desvio. Carlos bateu no tronco e o carro capotou. A força da colisão fez com que Carlos batesse a cabeça e perdesse a consciência por alguns minutos. Ao recobrar os sentidos, sua primeira preocupação foi verificar a pequena Ana. Mas ao olhar para o banco de trás, o pânico tomou conta. O bebê não estava lá. Desesperado, Carlos saiu do carro destruído e começou a procurar por sua filha ao redor, chamando por seu nome. Não encontrando qualquer sinal dela, ele ligou para Leona, em prantos, relatando o acidente. Ela correu até o local, e juntos começaram uma busca angustiante pela bebê. A ideia de que Ana, tão pequena e indefesa, pudesse estar perdida na floresta era insuportável para o casal. Mesmo com a chegada da polícia, Carlos recusou o atendimento médico, insistindo em continuar as buscas. A noite caiu e o frio e a escuridão tornaram a busca ainda mais difícil. Quando amanheceu, a menina ainda não havia sido encontrada. Na manhã seguinte, Carlos decidiu expandir a área de busca, explorando mais fundo na floresta. Depois de várias horas, ele avistou a mantinha de Ana, suja e molhada, pendurada em um galho baixo. Com o coração acelerado, ele se abaixou para pegá-la.
mas um ruído vindo de trás chamou sua atenção. Ao se virar, ele ficou cara a cara com o lobo, o mesmo que ele havia alimentado dias antes. O pânico tomou conta ao ver um pedaço do vestidinho de Ana preso ao focinho do animal. O medo de que o lobo tivesse atacado sua filha quase o fez desistir de seguir em frente. Mas o lobo, em vez de atacá-lo, começou a caminhar lentamente para dentro da floresta, olhando para trás de vez em quando, como se quisesse que Carlos o seguisse. Apesar do temor, uma esperança inexplicável se acendeu dentro de Carlos. Ele seguiu o lobo, atravessando áreas densas e fechadas da floresta. Após alguns minutos, ao contornar uma árvore, ele finalmente a viu. Ana estava deitada no chão, choramingando suavemente. Embora sua roupinha estivesse suja e rasgada, ela parecia bem. A emoção tomou conta de Carlos enquanto corria até a filha e a abraçava com força, incrédulo e profundamente grato. Não conseguia acreditar que o lobo, que até então ele considerava um predador, havia de alguma forma protegido sua filha. O que Carlos não sabia era que o lobo, ao presenciar o acidente, reagiu de forma instintiva e retirou a bebê do carro, carregando-a para um local seguro na floresta. Era como se o instinto protetor do animal tivesse prevalecido, cuidando de Ana até que alguém pudesse resgatá-la. O lobo ficou parado, observando Carlos enquanto ele segurava Ana nos braços. O animal o encarava com uma calma que parecia quase humana, como se compreendesse a emoção daquele reencontro. Sem saber ao certo como agradecer, Carlos se virou para o lobo e, com um olhar emocionado, tentou expressar a gratidão que sentia. O lobo inclinou a cabeça levemente, num gesto que parecia retribuir o reconhecimento de Carlos, e então se afastou lentamente, desaparecendo entre as árvores. Enquanto Carlos caminhava de volta à estrada com Ana nos braços, lembranças do primeiro encontro com o lobo passaram por sua mente. Ele pensou no momento em que havia decidido compartilhar a caça com o animal, um ato que para ele parecia sem grande importância na ocasião. Mas agora, olhando para Ana a salvo, ele começava a acreditar que aquele gesto de generosidade havia, de algum modo, criado um vínculo entre eles. Assim que Carlos e Ana emergiram da floresta, ele avistou Leona e os policiais que ainda os procuravam desesperadamente. Ao vê-lo, Leona correu em sua direção, os olhos marejados de lágrimas e uma expressão de alívio profundo. Carlos entregou Ana para Leona, que a abraçou fortemente em prantos e grata por tê-la de volta em seus braços. O casal se uniu em um abraço apertado, sentindo o peso daquele milagre e o alívio por verem a filha segura. Os policiais insistiram que todos fossem ao hospital para verificarem se não haviam sofrido ferimentos mais sérios. Ana passou por exames para garantir que tudo estava bem, enquanto Carlos e Leona também foram avaliados. No hospital, enquanto observavam a bebê dormir tranquilamente, os dois ainda tentavam entender o que havia acontecido. A história do resgate parecia surreal, mas sabiam que haviam presenciado algo extraordinário naquela floresta. Nos dias seguintes, a vida de Carlos e Leona começou a voltar ao normal, embora uma mudança profunda houvesse se instalado no coração de ambos. Agora carregavam uma gratidão silenciosa e um novo respeito por aquele lobo que havia protegido o bem mais precioso de suas vidas. A experiência os aproximou ainda mais e trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Toda a perda financeira que sofreram ao longo dos últimos meses parecia agora irrelevante em comparação à alegria de ter Ana de volta, saudável e segura. Carlos continuou a caçar na floresta ocasionalmente para alimentar a família, mas sempre mantinha um pensamento em sua mente. Em algum lugar entre aquelas árvores estava o guardião silencioso de sua filha. Embora ele nunca mais tivesse visto o lobo, sentia uma presença reconfortante ao caminhar por aquelas terras. A cada passo que dava, imaginava que o animal poderia estar por perto, vigiando a floresta e garantindo a segurança de sua família. Anos se passaram, e Ana foi crescendo em um lar cheio de amor e simplicidade. Quando já estava um pouco maior e mais independente, Carlos e Leona decidiram que era hora de contar a ela sobre o que havia acontecido na floresta. Com atenção e curiosidade, Ana ouviu a história do lobo que a salvara quando era apenas um bebê.
Aquela narrativa despertou nela uma fascinação pelos animais e pela natureza. Conforme crescia, Ana desenvolveu uma conexão especial com a floresta ao redor de sua casa, como se ela fizesse parte de sua própria essência. Inspirada pela história do lobo, Ana passou a se interessar cada vez mais pela fauna e pela ecologia. Já adolescente, começou a explorar a floresta por conta própria, sempre tomando os devidos cuidados, embora Carlos e Leona mantivessem um pouco de apreensão. Eles sabiam que o vínculo de Ana com a natureza era algo especial, um reflexo da experiência única que ela havia vivido, ainda que inconscientemente quando era um bebê. Em uma de suas caminhadas pela floresta, quando tinha 17 anos, Ana avistou algo que a deixou sem palavras. Entre as árvores, ela percebeu o vulto de um lobo grande e imponente, com uma pelagem espessa e olhos profundos. Ele a observava com curiosidade e calma, e Ana ficou paralisada, sentindo um misto de admiração e uma paz inexplicável. Sem saber ao certo o motivo, ela teve a impressão de que aquele lobo poderia ser o mesmo que a havia salvado tantos anos antes. Ana voltou para casa e contou a seus pais sobre o encontro. Carlos e Leona ficaram comovidos e ao mesmo tempo surpresos. Para eles, fazia sentido que o lobo ainda estivesse por ali, como um guardião silencioso da floresta e, de alguma forma, da própria Ana. O encontro fortaleceu ainda mais o desejo de Ana de seguir uma carreira voltada para a proteção da fauna e da natureza, especialmente dos lobos. Quando chegou a hora de escolher uma carreira, Ana decidiu se dedicar a estudos de biologia, com foco em comportamento animal e ecologia. Durante sua formação, ela se envolveu em projetos de preservação e compartilhava sua própria história para mostrar o lado menos conhecido dos lobos. Embora vistos muitas vezes como ameaças, Ana sabia que esses animais também eram capazes de bondade e compaixão, como havia testemunhado em sua própria vida. Ao concluir sua formação, Ana voltou para a região onde cresceu e se dedicou a projetos de conservação ambiental. Ela começou a trabalhar com as comunidades locais, ensinando-as sobre a importância dos lobos e do equilíbrio ecológico. Usava a própria história como exemplo do impacto positivo que esses animais podem ter, inspirando outros a respeitarem a vida selvagem. Gradualmente, os moradores passaram a ver os lobos com mais respeito e curiosidade, percebendo-os como parte essencial do ecossistema local. O trabalho de Ana logo se tornou amplamente reconhecido. Ela passou a ser vista como uma defensora da conservação ambiental, conhecida por sua abordagem sensível e compassiva. Sua própria história, passada há várias gerações, tornou-se uma fonte de inspiração. Pessoas que ouviam o relato de seu resgate encontravam uma nova forma de enxergar a natureza, compreendendo o poder de compaixão que podia existir até mesmo em animais considerados predadores. Para Carlos e Leona, ver o caminho que Ana escolhera era motivo de orgulho e emoção. Eles entendiam que aquela experiência aterrorizante que viveram no passado havia, de fato, guiado a filha para um destino único e especial. O lobo que um dia parecia ser apenas um predador se revelara um protetor, e a influência desse encontro se desdobrava na vida de Ana de formas que jamais imaginaram. A lenda do lobo salvador continuou a ser contada na região, passando de geração em geração, como um símbolo de esperança, compaixão e respeito pela vida selvagem. O que você achou da atitude do lobo? Você acredita que os animais podem realmente agir com compaixão e instinto protetor? Se estivesse no lugar de Carlos, teria coragem de seguir o lobo pela floresta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.